Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração, especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, que papelão foi esse que a seleção brasileira fez hoje, hein? Mas eu descobri por que a seleção brasileira caiu nos pênaltis diante da Croácia. A gente vai explicar aqui os motivos e, obviamente, a gente vai falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje tem uma revelação quentíssima. Você que está esperando aí time de ponta, um time de acordo aí com as tradições do Vasco da Gama, tem novidades aí para vocês. E, obviamente, a gente vai falar aí sobre a questão envolvendo reforços. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora aí para o nosso vídeo. Em determinados momentos eu vou olhar para cima, tá? Para eu poder seguir a minha pauta. Vocês já sabem já como que é a situação. Bom, atualizar algumas situações para vocês aqui com relação ao mercado da bola, certo? Alguns jogadores aí estão muito próximos aí de ser anunciados pelo Vasco da Gama. Não era aqueles medalhões que a gente esperava, longe daquilo que o Josh Wand prometeu para você, torcedor vascaíno, mas está chegando aí. Bom, alguns jogadores aí, a gente sabe, como é o caso do Júnior Urso, né? Está muito próximo de acertar com o Vasco. Mateuzinho também, situação aí do Gustavo, né? E a gente vai passar algumas outras negociações que deverão ser sacramentadas na próxima segunda-feira. Então coloque atenção aí. Bom, o Vasco recebeu aí uma oferta, né? Foi oferecido para o Vasco da Gama o meia do Ceará, o Vina. É um nome que houve uma atualização hoje porque agradou aí o técnico Maurício Barbieri, gosta muito desse jogador. Então a chance é muito grande, uma vez aí que ele tenha sido oferecido para o Vasco da Gama e que o Maurício Barbieri gosta muito desse atleta aí, que ele possa ser anunciado, tá? Vasco da Gama formalizou aí uma proposta, agora é oficial, tá? Confirmadíssimo, o presidente do Talleres da Argentina falou hoje 2 milhões, né? E o Talleres vai aceitar essa proposta aí pelo Diego Valois, né? E é o seguinte, a Argentina lá passa por um momento muito conturbado com relação à grana. O time do Talleres aí está numa situação muito difícil. Esse jogador chegando aí no Vasco da Gama. Situação do Patrick de Luca, tá? Negociação vai ser selada aí na segunda-feira e a gente vai ter mais um reforço. Conforme vocês estão vendo aí, são jogadores aí meio barro, meio tijolo que está chegando no Vasco da Gama. São apostas, né? Bom, situação aí envolvendo os jogadores lá do Atlético, tá? Aí a gente vai ter um orçamento um pouquinho mais alto para poder trazer esses jogadores. A situação do Bissoli está muito bem encaminhada, muito bem adiantada, deverá ser o atacante do Vasco da Gama. Já digo aqui que vem para ser o reserva do Pedro Raul. A situação do Pedro Raul está sacramentada, tá? Está faltando só a documentação dos japoneses para que o anúncio possa ser feito aí por nós, dos maltinos, né? Situação do jogador Kelvin é uma situação aí que exige um pouco mais de paciência, porque o Atlético Paranaense quer muita grana,
não aceita emprestar e o Vasco vai fazer uma oferta. Teve uma reunião, a 777 Partners aí deu o aval para que o nome dele fosse aí contratado. Situação aqui envolvendo a lateral direita, ele é o preferido aí para poder assumir essa lateral do Vasco da Gama. Tomamos conhecimento aí de que outros jogadores aí teriam sido aí oferecidos para o Vasco da Gama, como foi o caso do Eduardo Sacha. Eu fui apurar essa situação, falei sobre isso hoje na parte da manhã, certo? O jogador do Galo, né? Oferecido aí ao Vasco da Gama, bom jogador, certo? O Vasco deu uma sondada também no Patrick do São Paulo, o jogador está naquele sai, não sai, São Paulo diz que vai aproveitá-lo, mas a situação entre ele e o Rogério Ceni está conturbada, e é o seguinte, a gente fica aí aguardando essas negociações aí para ser sacramentadas. Mas é o seguinte, vai chegar reforços, não são aqueles que a gente imaginava, mas hoje, lá no Catar, o Jorge Salgado deu uma declaração. E foi por isso que o Brasil não conseguiu a vitória. Porque o Jorge Salgado estava lá assistindo o jogo, esse pé frio do cacete. Vamos colocar aqui o que o Jorge Salgado falou e reparem que ele vai falar sobre o orçamento do Vasco da Gama. Então, você que está esperando um time aí milionário, um time de ponta, olha só o que o Jorge Salgado falou. Vamos lá. A gente está soltando aqui matéria aqui do Wellington Campos, um jornalista aí que está na classe do Flávio Dias como passador de pano. Vamos ver aqui. Processo com a volta à primeira divisão, vamos ter um orçamento bem mais robusto esse ano, vamos ter um time mais qualificado e nos próximos anos, sem dúvida, a tendência é só melhorar. Se eu falar no orçamento de meio bilhão de reais, eu estou falando bobagem, presidente? É um pouco menos, 400? Eu não posso é que falar agora é uma sobre empresa. números. Eu não posso falar sobre números até por conta de confidencialidade, ética, né? e confidencialidade, né? Mas a gente vai ter um orçamento de Série A, tá? Um orçamento para competir de igual para igual. Talvez a gente não. Eu acho que a gente vai ter uma boa performance esse ano. E geralmente todo mundo quer trazer a meninada para se juntar a quem já tem experiência. Então, torcedor do Vasco, foi prometido para você aí, pelos principais jornalistas aqui do YouTube, um orçamento de 600 a 500 milhões de reais. O Jorge Salgado disse que não vai chegar a 400 milhões de reais. Então, é esses reforços aí que eu estou falando para você. Refúgio, jogador que não está sendo aproveitado aí em outras equipes, essa é a realidade. A gente não vai ver o Vasco tirando jogador de Flamengo, de Fluminense, de Botafogo, de Corinthians, de Palmeiras, de Santos, nada disso. Um orçamento que não vai chegar a 400 milhões de reais. Lembrando que o Vasco, como clube associativo, ele já tinha cerca aí de 210 milhões aí, certo? E é o seguinte, essa 777 Partners está acrescentando em quê? 100 milhões desse orçamento a mais vem da cota de TV. Fomos roubados, fomos enganados por essa quadrilha de 171. Obrigado pela sua atenção, deixe o seu comentário aí, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!